ela vai mostrar o quarto onde Roberto Bolanhos passou seus últimos dias. Antes, ela fala do fenômeno que conquistou milhões de fãs no Brasil. O menino de rua mais amado da TV brasileira, o Chaves. Um dos episódios mais famosos foi o de Acapulco, gravado em 2 partes. Você seria capaz de bater no Kiko? A primeira vez que ele aparecer na minha frente, eu pego ele. Acapulco, por exemplo. Vocês fizeram dois programas com toda a turma do Chaves. Sim. Como foi isso? Muito divertido. Muito divertido porque os roteiros eram extraordinários. E muito emocionante porque, por um motivo ou por outro, estávamos todos indo viajar. E o Chaves se viu sozinho na vizinhança. Porque disseram que o Nhonho estava enchendo porque ele não ia, porque na verdade isso era um truque. O Nhonho era o Edgar Vivar, era o seu Barriga e o seu filho. O mesmo ator, e estávamos todos indo. Te llevo a Acapulco e sale. E o Chavo se queda muito triste. E o Chaves estava sozinho na vila. E o seu Barriga perguntou: Chaves, você vai ficar sozinho aqui? E ele disse: pois é. Eu não vou ter com quem brincar. Que te parece? E aí ele disse: o que você acha de ir conosco para Acapulco? E ele disse: puxa, 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 que puxa. E foi caminhando em toda a saída da vila e não deixou de brincar e se mostrar muito feliz. Você gostaria de ir a Acapulco? Eu? Sim, claro, você. Jura que me leva? Jura? Sim, vamos depressa. Vocês improvisavam? Nunca. Tudo estava escrito. E por que se acabou o programa Chaves? Por que terminou? Para mim é uma incógnita. Porque o programa do Roberto tinha muita audiência, sempre teve. Era uma venda segura para a Televisa, não só no exterior, mas também no México. Tirando a programação de comédia, iam colocar uma novela de 1 hora no lugar. Então, o presidente da emissora concordou porque convenceram a ele de que era o melhor negócio. E o Roberto não concordou. Ele falou: eu sempre tive o melhor canal, com o melhor horário, no melhor dia, a segunda. E eu não vou abrir mão. O programa acabou. Ele determinou. Isso faz sentido, ele tinha razão. Sim, sair de um horário importante para ir para... Era um absurdo o que estavam fazendo. Não se pode rebaixar e aceitar qualquer trabalho quando se é lá da alta. Limpa a vidraça de prédio alto. Mas que impertinente! Qual é a melhor lembrança que você tem daquela época? Trabalhar completo. De todo aquele tempo, como disse que foi o episódio de Acapulco, igual como nos programas, era muito divertido, éramos como uma família. Eu não falo que às vezes não discutíamos, como em todas as famílias, mas sabe, o Roberto era um grande líder. A sua característica muito forte foi aqueles cabelos com... Era seu cabelo mesmo ou era peruca? Era peruca. Como era ser a mãe do Kiko, Carlos Villagrán? Era uma mãe muito protetora, digamos que super protetora. Dá licença. Veja uma mosca! Mamãe, a culpa foi toda do Chaves que me disse que tinha uma mosca na farinha. Chaves, eu disse pra você não fazer besteiras. Era uma crítica. O Roberto fazia crítica disso. De como uma mãe super protetora, excesso de amor, pode causar um... Você tem amizade ainda com o Villagrán?
Eu ouvi quando o Roberto faleceu na Televisa, mas não o havia visto nos anos anteriores, porque ele saiu do programa no início de 1979. Ele processou também, não? Teve um processo? Isso é um processo. Não tinha como ele fazer isso. Roberto era dono dos personagens. Era indiscutível que ele foi o criador dos personagens, porque, para começar, ninguém era ator importante, ninguém era famoso. Nós nos tornamos famosos com o programa. E, para começar, atores eram o Edgar Vivar, Maria Antonieta de las Nieves, Angelines Fernandes, a Bruxa do 71 e Rubem Aguirre. Neste momento, Florinda conta uma história curiosa sobre o elenco de Chaves. Ramon Valdez nunca estudou artes cênicas, mas tinha uma grande veia cômica. O Roberto era o diretor. Era tão bom diretor. O Rubem era motorista e ele virou ator. Ele se tornou um grande ator. O Carlos Vidagrán era fotógrafo de um jornal. E ele tinha veia cômica. Cucu agora pergunta sobre o último encontro que ela teve com Rubem Aguirre, o professor Girafales, meses antes dele morrer. Vim lhe trazer este humilde presente. Ai, professor Girafales. Neste vídeo, eles cantam juntos. E relembram a dobradinha que fizeram neste episódio inesquecível de Chaves. Somos cafonas, isso é conosco sim, e nunca com ninguém mais. Bom, para mim foi muito emocionante, porque fazia muito tempo que eu não o via por sua doença. E eu estava aqui cuidando do Roberto e ele estava em Porto Vallarta. Mas quando o Roberto faleceu, ou quando ocorreu a missa do Roberto, ele quis vir à cidade do México. Mas o médico não permitiu, porque voar era um risco de morte para ele. Era um risco de morte para ele. Então, foi muito emocionante por essa razão. Havia muito tempo que eu não via, porque ele era muito amigo do Roberto. Nós nos reuníamos, saímos. Às vezes ele vinha em casa, às vezes ele vinha em casa apenas para tomar alguma coisa, conversar. Horas, passavam horas conversando, porque foram amigos durante décadas, desde os anos 60.